Bom dia a todas e a todos. Eu queria, antes de mais, dar as boas-vindas à Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas, aos seus dirigentes, ao Sr. Presidente e aos Srs. Vice-Presidentes. Queria cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Nós estamos num modo de funcionamento, como compreenderão, diferente daquele que é habitual e minimalista. Na sala, além de eu próprio a presidir aos trabalhos, está o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, do CDS, mas queria informar naturalmente os senhores que estão um conjunto de senhoras e senhores deputados dos diversos grupos parlamentares a acompanhar os nossos trabalhos ligados em videoconferência, como já terão percebido. E, portanto, naturalmente, com certeza não perderemos, mesmo neste modo de minimalista e de recurso, não deixaremos de ter toda a eficiência no trabalho que temos para desenvolver. Eu queria informar ou relembrar que o tempo das intervenções, de acordo com a nossa grelha, prevê uma intervenção inicial de cerca de 5 minutos para a entidade, depois 7 minutos para cada grupo parlamentar, que correspondem também 7 minutos para a entidade responder às questões que são colocadas. Temos ainda uma segunda ronda de 3 minutos, que caberá depois à entidade uma resposta final na mesma proporção do tempo e, se necessário for, também está prevista na nossa grelha de tempo uma terceira ronda de 2 minutos para cada inscrito. Assim sendo, vamos dar início à nossa ordem do dia, à nossa audição à Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas, a quem passaria desde já a palavra e penso que será ao Sr. Presidente da Direção, certo? Faz favor. Pedia só exatamente ligar o microfone, inclusive o do computador, para nos ouvirem. Bom dia, muito obrigado pelo vosso convite. Gostaria de, previamente, em nome da CPTME, situar-nos no que são as micro e pequenas empresas do nosso país. As micro, pequenas e médias empresas geram 68,3% da riqueza e 77,3% do emprego. As micro e pequenas empresas, essas foram sempre o parente pobre da política económica. 1.270.000 empresas existentes em Portugal, as micro representam 96,1%, as pequenas 3,2%, as médias 0,5% e as grandes 0,1%. Esta é a realidade do tecido económico nacional. 99,8% são micro, pequenas e médias empresas. Durante o desastre que vivemos, as micro e pequenas empresas passaram do anonimato e agora são tão faladas. Mas palavras levam ao vento e o que precisamos é de atos. A CPPME considera que as medidas implementadas pelo Governo, apesar de necessárias, continuam a não ser suficientes e, mesmo insuficientes, desafiam toda a burocracia instalada aos mais variados níveis da administração pública. O Governo já devia ter tomado as medidas ajustadas à realidade, com prioridade para os clientes, até porque são mais. A CPPME apresentou em devido tempo propostas que, aplicadas, teriam contribuído para tranquilizar os micro e pequenos empresários que estão a viver dias de angústia sem saber como poderão pagar os salários, as rendas, a água, a energia e dezenas de encargos fiscais. Passo a enumerar alguns. O levantamento urgente das restrições e limitações no acesso ao crédito e outros apoios, incidentes bancários ou incumprimentos fiscais com a segurança social, desde que haja uma reclamação da regularização apresentada, assegurar um rendimento mínimo a todos os empresários a título individual, trabalhadores por conta própria, feirantes, taxistas, tecnicistas, que ficaram por causa da pandemia sem ou com os rendimentos pouco ou muito reduzidos, pagamento urgente das dívidas do Estado às empresas com prioridade às micro e pequenas empresas, o pagamento rápido dos fundos comunitários e a aprovação imediata das candidaturas pendentes, a isenção temporária do pagamento de alguns encargos fiscais da energia, da água, entre outros, a isenção do pagamento das rendas às atividades económicas das micro e pequenas empresas, com apoio compensatório aos proprietários,
a CPPME propôs também um conjunto de medidas à Associação Nacional de Municípios para que pudesse sensibilizar as câmaras municipais. E o que é que nós temos verificado ao longo destes 2 meses? A apresentação de medidas que, depois de regulamentadas, têm sido sucessivamente alteradas e para os microempresários nem migalhas têm existido. O layoff simplificado, como já se viu, não teve enquadramento legal e as sucessivas alterações não têm servido os microempresários. Efetivamente, os sócios-gerentes das micro e pequenas empresas com carreira contributiva para a Segurança Social a descontar 34,75% por mês, 11% por total assalariado e 220,75% pela empresa, não têm direito a ser abrangidos para a sua sobrevivência face à graça do ao contrário do que muitos pensam, também são trabalhadores e dependem do fruto do seu trabalho para prover às suas necessidades e às suas famílias. As declarações do Sr. Ministro da Economia e, posteriormente, do Sr. Secretário de Estado têm de estar preparados para perder empresas e empregos não são compatíveis, nem estão à altura de governantes, nem são inaceitáveis num momento tão grave como o que estamos a viver. A sua missão é apoiar e garantir a continuidade da atividade empresarial de quem faz a economia e cria emprego em Portugal. Estas empresas não têm recursos de tesouraria para fazer face à situação grave que enfrentam, não por sua responsabilidade, antes pela grave crise de saúde pública que o país está a atravessar. Têm estado fechados, sem faturar. Iniciaram há cerca de uma semana a atividade, mas também estamos a ver a situação plebiscitante que estão a viver, muitas delas, e começam já, muitas delas, a dizer que vão ter mesmo que fechar. Como é que vão sobreviver? Perguntamos. Continuamos a afirmar que são precisas medidas urgentes, práticas e que tenham aplicação imediata. Nomeadamente, continuamos a defender que o Governo crie com urgência e uma medida que enquadra no apoio aos sócios-gerentes. A Assembleia da República aprovou uma medida que, em relação aos sócios-gerentes, essa medida tem que ser aplicada e tem que ter execução prática. É necessário que o Governo crie com a máxima urgência um gabinete de apoio às micro e pequenas empresas, que seja célere, que ultrapasse as burocracias que têm existido. Continuamos a defender a criação de um fundo de tesouraria para as micro e pequenas empresas, ágil, rápido, eficaz e sem burocracias excessivas, para que possam ajudar as empresas neste período de retoma. Uma outra medida que consideramos muito importante neste momento é a suspensão do pagamento por conta a pagar em 2020 e a extinção futura deste instrumento indiciário tributário, reembolso do IVA com confirmação do contabilista certificado. Porque, Srs. Deputados, no momento presente, esta situação que as empresas vivem não pode continuar. A burocracia que se tem vivido, nós diariamente somos confrontados com dezenas e dezenas de empresas que nos têm vindo a fazer chegar os seus lamentos, as suas angústias. Fizemos chegar esta informação ao Sr. Presidente da República. Fizemos chegar um documento em que apresentámos propostas concretas relativamente à retoma da atividade neste período. Precisamos de ter apoios e esta é as medidas que nós temos feito chegar, as propostas que temos feito chegar ao Governo, as propostas que temos feito dos setores. Ainda ontem a CPPME realizou uma reunião a nível nacional online, em que participaram mais de 34 associações e federações, com 44 participantes, na qual será um conjunto de recomendações que importa termos em conta. Daí que estamos à vossa disposição para as questões que nos queiram colocar. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu não sei se me estão a ouvir bem lá em casa, ou no local em que cada um estiver. Nós estamos aqui com alguns problemas de som que vamos tentar melhorar. E, portanto, fazemos aqui um pequeno compasso de espera para que se tentasse melhorar as condições de comunicação.
Eu pedia às senhoras e aos senhores deputados que tentassem aumentar o volume do microfone. Bom, muito bem. Aqui penso que já melhorámos algumas condições. Não sei se me estão a ouvir bem, mas pensamos que as condições foram melhoradas. Assim sendo, como autor do requerimento, eu daria a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, ao Sr. Deputado Bruno Dias. Sr. Deputado, faz favor. Bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados, julgo que me conseguem ouvir bem. Penso que estou com acesso à reunião. Queria cumprimentar-vos a todos e queria, em particular, também cumprimentar o Sr. Presidente da CPPME e agradecer a sua presença. Sr. Presidente, antes de começar a minha intervenção propriamente dita e as questões... Sr. Deputado Bruno Dias. Diga. Sr. Deputado Bruno Dias, peço desculpa interromper. Tenta aumentar um bocadinho o som do microfone, por favor. Está no máximo? Sr. Presidente, era precisamente sobre isso que eu queria começar. Antes de fazer a minha intervenção, isto é uma espécie de interpelação à mesa, por videoconferência, porque eu não sendo propriamente técnico destas questões, julgo saber que os microfones dos computadores, à partida, não podem ser ajustados, ou pelo menos sem que isso implique uma operação mais complexa. E, portanto, aquilo que pode ser ajustado em cada um dos computadores é o volume do altifalante, portanto, aquilo que nós ouvimos. E, portanto, eu ao ouvir as palavras do Sr. Presidente, do Sr. Deputado Pedro Coimbra, ainda agora, constatei que o som que nos chega quando o Sr. Deputado quando o Sr. Presidente está a usar a palavra é perfeitamente audível e é perfeitamente compreensível para todos, digo eu. Eu imagino que agora aquilo que o senhor disse pode significar que eu não estou a chegar com a mesma qualidade de som que, por exemplo, o Sr. Presidente ainda agora chegava. Deputado, nós aqui estamos a ouvir perfeitamente. Perfeitamente. Boas notícias. Muito bem. Notícias. Infelizmente, o Sr. Presidente da CPPME, na intervenção inicial que fez, por razões que lhe são completamente alheias, como é evidente, teve uma intervenção que ficou dificultada para nós no entendimento e na recepção, digamos, em pleno de todas as informações, propostas, questões que tinha para partilhar com a Comissão. E, portanto, para não estarmos a recomeçar, para não estarmos a começar tudo do princípio e para não estar a pedir ao Sr. Presidente para reiniciar, apesar de tudo, era, por um lado, dar conta que houve de facto aqui alguma dificuldade, como o Sr. Presidente ainda agora mencionava, pedir ao Sr. Presidente da CPPME que, tanto quanto possível, a intervenção, ou os tópicos, ou as notas que serviram de base à intervenção que trouxe, possam ser partilhadas à Comissão, com a Comissão, para que possamos colocar, por exemplo, no registro online desta nossa reunião, para que esse próprio documento fique disponibilizado para os deputados e possam abrir, de facto, essa informação na página da Comissão Parlamentar, para que, de facto, aquelas questões várias que o Sr. Presidente colocou e que não foram audíveis para a maior parte de nós, fiquem disponibilizadas e sejam objeto de reflexão para todos. Dito isto, portanto, com esta questão inicial e para nos certificarmos de que estamos todos agora a ouvirmos uns aos outros, eu, agora sim, se o Sr. Presidente me permite, passava à minha intervenção, aos meus 6 ou 7 minutos, de uma forma mais objetiva. Se me dá licença, então, eu irei começar. Reiterando os cumprimentos e o agradecimento à CPPME e ao seu Presidente Jorge Pisco pela presença na Assembleia da República, na Comissão Parlamentar. O PCP considerou que era de facto um contributo importantíssimo, aquele que pode ser aqui trazido ao debate na Assembleia da República por parte desta estrutura nacional representativa das micro, pequenas e médias empresas, eu diria particularmente das micro e pequenas empresas, que de certa forma não só correspondem à imensa
imensa maioria do tecido económico do nosso país, mais de 99%, mas também que dão um bocado aqui a base fundamental da própria estrutura e da representatividade da CPPME. E as matérias que foram aqui trazidas pelo Sr. Presidente, os vários problemas que estão a ser sentidos, pois bem, nós temos procurado também dar voz aqui na Assembleia da República a essas situações, às situações dos microempresários, dos pequenos empresários, até dos empresários em nome individual, que em larga medida também constituem esta realidade e têm vindo a enfrentar estas dificuldades tremendas. Sabemos que as MPMEs são, além de ser uma componente fundamental, são uma forma essencial do nosso país de responder à recuperação da atividade económica nacional, e as várias áreas e ramos de atividade que o Sr. Presidente mencionava, que eu não vou repetir, desde o setor do táxi até ao comércio, indústria, restauração, etc. Eu queria só dar conta de alguns tópicos muito breves do que tem sido também aqui a discussão na Assembleia da República sobre algumas das matérias que aqui o Sr. Presidente já trouxe e que poderá ir abordando nesta reunião. Por um lado, chamar a atenção para, digamos, um debate e um trabalho intenso que tem contado com propostas de vários partidos. O PCP tem apresentado múltiplas iniciativas legislativas na Assembleia da República, direcionadas precisamente para dar resposta aos problemas concretos das micro e pequenas empresas, dos pequenos empresários e da realidade dos tantos trabalhadores, da maioria do emprego no nosso país que representam, e, portanto, com medidas de apoio às MPMEs e aos empresários em nome individual para fazer face a esta situação e a esta dificuldade. As propostas são várias, incluem desde logo a criação do apoio ao rendimento dos microempresários, que deve ser atribuída em função do rendimento de 2019 e de forma proporcional às perdas pelo encerramento de atividades ou perdas de trabalho, dando resposta à situação de milhares e milhares de microempresários que estão excluídos dos apoios em vigor. E essa é uma questão fundamental que eu queria também colocar à CPPME, tem a ver com esta dificuldade das micro e pequenas empresas de terem acesso a qualquer tipo de apoio, qualquer tipo de medida nesta situação, quando se sabe que estas opções, quer pelo caráter mais burocrático, pela complexidade do acesso aos apoios, etc., estão de facto a deixar completamente isolados, digamos, estes pequenos empresários no que diz respeito à sua recuperação. Por outro lado, a garantia de que ninguém possa ser limitado no seu acesso a linhas de crédito, layoff, qualquer outra ajuda ou apoio por motivos de incidentes bancários, digamos assim, porque uma coisa são as situações que têm a ver com irregularidade atual, um problema que é preciso ultrapassar, etc., e isso tem vindo a ser colocado. Por outro lado, é completamente injusto que uma situação que tenha ocorrido há 1 ano, ou 2 ou 3, por parte de uma pequena empresa junto do banco, uma situação de dificuldade pontual que tenha acontecido e que nesse momento implique a exclusão de todo e qualquer apoio, porque os bancos são na prática os intermediários destes apoios por delegação de competências, digamos assim, por parte do Estado. E esta é uma questão que a gente tem vindo a colocar, é uma proposta que apresentamos e propomos também a suspensão temporária do pagamento por conta de IRC para micro, pequenas e médias empresas e cooperativas, para além de outras medidas de apoio a nível fiscal. A criação de uma rede de contacto e apoio a microempresários e empresários em nome individual, destinada a assegurar o esclarecimento e orientação no acesso às medidas de apoio no contexto das respostas públicas, e, finalmente, a hipótese de suspender, durante esta situação, os contratos de fornecimento dos serviços de energia e de telecomunicações, para que possam ser retomados a curto prazo, mas sem penalizações ou perdas contratuais, evitando situações de incumprimento ou acumulação de dívidas, porque se uma pequena empresa, se uma microempresa está encerrada, está sem atividade e tem um contrato de energia ou de telecomunicações que está em vigor, até retomar a sua atividade normal ou parcial, não interessa, esta paragem completa não deve significar ou a acumulação de dívidas às operadoras ou um prejuízo e um sacrifício que é praticamente incomportável. Um elemento ainda que gostaria de partilhar convosco
que tem que ver com uma questão que foi colocada pelo PCP a semana passada na Comissão Parlamentar de Economia, junto do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, que é um problema complexo que tem a ver com as pequenas empresas portuguesas que são confrontadas com situações de atraso de pagamento ou suspensão de pagamentos por parte de clientes lá fora. Isto diz respeito a uma fatia, digamos, do tecido económico, que são os setores exportadores, mas é um problema real e, aliás, demos conta aqui de uma situação que nos chegou de uma pequena empresa nacional, uma microempresa, salvo erro, que foi confrontada com um e-mail de um cliente lá no estrangeiro e que dizia que a casa-mãe tinha mandado suspender os pagamentos. A casa-mãe era a Lufthansa. E, portanto, a resposta que nós tivemos do Sr. Ministro é que, em casos como este, as pequenas empresas, as empresas nacionais confrontadas com este tipo de situações, podem e devem dirigir-se junto da AICEP no sentido de reportar os problemas, solicitar a intervenção desta estrutura do Estado e garantir que, em termos de rede externa, em termos de serviços de ação externa, o Estado português possa também dar apoio às empresas nesta matéria. Mesmo a terminar, Sr. Deputado. Mesmo a terminar, Sr. Presidente, um aspecto que tem a ver com as audições que têm ocorrido na Assembleia da República. Neste momento, o Ministro das Finanças está a ser na reunião e há de ser confrontado pelo PCP com estas matérias, mas também, ainda ontem, a Sociedade Portuguesa de Garantia Mútua dava conta de uma informação em que, nas linhas de apoio à atividade económica, só 7% do montante financiado é para microempresas, quando estas representam, do ponto de vista do tecido empresarial, a dimensão que Obrigado, deputado. Portanto, também nesse aspecto, o testemunho que nós solicitávamos e o comentário a estas informações e estas propostas do PCP na Assembleia da República em defesa das micro, pequenas e médias empresas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Aproveito para informar que o ouvimos perfeitamente, pelo que as intervenções estão a chegar com a qualidade necessária para podermos dar bom seguimento ao nosso trabalho. Portanto, eu passaria agora a palavra ao Sr. Presidente da Direção da Confederação, dando-lhe, ao mesmo tempo, 7 minutos para poder intervir e responder às questões que lhe foram colocadas. Faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Bruno Dias, muito obrigado. Bom dia também. Dar nota, e se calhar começaria mesmo pela sua última questão desta informação da audição ontem à Sociedade de Garantia Mútua dos 7% para os microempresários. Não nos admira que só 7% é que de microempresas que estejam a poder beneficiar desses apoios, porque na realidade a maioria do tecido económico e dos microempresários começaram a fazer contas à vida e começaram a pensar, ou seja, se temos problemas tão complicados, se vamos ainda endividar-nos mais, a pedir linhas de crédito da forma como estão postas às empresas, então vai ser muito difícil e daí que não tenham avançado nesse sentido. E é isso que nós conhecemos. Ou seja, que nós conhecemos e temos relatos que são muito concretos, que é, temos situações de empresas que têm vindo a apresentar candidaturas às linhas de crédito que o Governo apresentou. Logo à primeira, que o Governo começou por chamar a linha de capitalizar 18 Covid-19, que era um nome todo muito pomposo, para os primeiros 400 milhões de euros, não é? Mas que tinha logo uma pequena graça, que era as empresas que se candidatavam tinham que apresentar garantias bancárias. Ou seja, o empresário que se candidatasse a essa linha de crédito tinha que, dos seus próprios bens, ainda apresentar a garantia bancária ao próprio banco. Depois, na segunda linha, nós logo de imediato, junto do Governo, protestamos relativamente a essa situação. Posteriormente, o Governo vem, já na segunda linha de crédito, do Covid-19, veio dizer que, não senhor, as empresas não têm que apresentar não têm que apresentar garantias bancárias. Só que aquilo que significa é que a burocracia é tanta dos bancos e das sociedades de garantia, chegam a pedir cerca de 17 papéis de preenchimento, vieram a pedir, como é do domínio público, a pedir o IES de 2019,
Quando isso não era obrigatório, nem poderia ser, porque ainda as empresas não tinham as contas do ano 2019 fechadas, e aquilo tudo, a burocracia que todos nós conhecemos. E esta é a realidade, ou seja, por isso não nos admira que os 7% seja esse o número que está. Na realidade, aquilo que depois também conhecemos é que a Sociedade de Garantia dizem, nós temos, eu irei falar um pouco mais alto, muito obrigado. Nós temos também conhecimento e dizem, as sociedades dizem, nós em 4 dias aprovamos. Desde que os documentos cheguem todos em condições. Mas então por que razão é que estão a demorar cerca de um mês e meio? Nós temos conhecimento de empresas que apresentaram os papéis logo no início e que até à data não receberam resposta. E outras que os bancos disseram logo, não, desculpa apresentar porque essa linha de crédito já não existe. Mas temos aqui uma linha de crédito nossa, do nosso próprio banco, bem, o juro é um pouco diferente. Mas que isto pode ser a vida, ou seja, bem, meus amigos, Srs. Deputados, esta é uma situação que é caricata, ou seja, os bancos utilizaram isto a seu bel prazer e com os bancos do próprio cliente é que andaram aqui a utilizar formas que não têm lógica nenhuma e que não servem os interesses das empresas. E, por outro lado, há aqui um dado que para nós é claro, é que a banca não esteve e nem está em condições de resolver, nem estava minimamente interessada em trabalhar com este segmento da economia. E muito menos daí que dizer, nunca tivemos esta quantidade de empresas ou de propostas, temos um volume de trabalho enorme, mas é a realidade que nós temos e é para isso é que estariam lá e teriam que ter encontrado as melhores condições para a resolver. Depois há uma situação que para nós é importante, que é a questão dos apoios e as dificuldades que têm existido. Todos nós sabemos, e as questões do layoff para nós têm sido importantes, porque a realidade é que o layoff simplificado não serviu às microempresas. E é importante que se diga que tem-se falado muito no layoff simplificado, todos nós conhecemos ele simplificado pouco tem, sabemos a burocracia que foi com a apresentação dos papéis, sabemos aquilo que tem sido a história dos prazos que não são cumpridos relativamente aos pagamentos, as empresas que estão com problemas de pagamentos que não conseguiram pagar os salários, não conseguiram pagar as rendas, há salários em atraso, há toda uma panóplia de situações que, dependentes daquilo que o Governo começou por dizer que era uma data, depois era outra, bem, agora já se diz que talvez no final do mês de maio a situação esteja regularizada. Bem, mas isto não podemos estar, ou seja, as empresas não podem viver em termos de hoje é uma data, amanhã é outra. E esta não é uma situação sustentável. Não é possível que a Segurança Social venha a pedir qual é o NIB, qual é o IBAN, quando tinham lá esses números, tinham lá esses dados todos. Meus amigos, esta situação não é possível. Para nós, isto é incompreensível e não há argumento que seja justificativo de que o volume de trabalho, que os processos são muitos, porque aquilo que se vem a verificar é que não há contabilista, e nós aqui, honra seja feita aos contabilistas, o esforço que têm feito de apoio às suas próprias empresas, porque depois o Governo normalmente sacode a água do capote e neste momento a responsabilidade dos processos todos que estiveram mal preenchidos, as empresas acabam por dizer quem é que preencheu. Foi o contabilista e é ele que vem a pagar a ficar responsável por esta situação. Depois temos aqui também uma situação que para nós é muito complicada, que é a suspensão dos contratos de fornecimento. E a questão das empresas, dos pagamentos às empresas. O Sr. Deputado falava, e nós tivemos conhecimento desta empresa, que a Lufthansa não pagava. Esta situação é caricata, Srs. Deputados. É caricata. E nós temos mais situações de empresas que não têm direito a receber os pagamentos, que têm situações de incumprimento por parte de fornecedores que dizem que não fazem esses pagamentos. Esta situação não pode acontecer, ou seja, e o Estado tinha a obrigação de resolver. Temos situações
também de conhecimento, ainda ontem, no encontro que tivemos das organizações, os feirantes queixam-se de que, na altura em que pararam a sua atividade, tinham já feito pagamento, normalmente é assim que acontece, de 50%, na maioria dos casos, para as feiras onde iriam participar, e que muitas delas ainda não foram ressarcidas por parte das autarquias desses valores. Ou seja, e aqui também é uma situação que nós consideramos que era importante que as autarquias locais também tivessem, enquanto ter local, deveriam ter esta obrigação de fazer a devolução desses valores aos próprios feirantes, que são microempresários, e como nós conhecemos também, foram os primeiros, neste caso, os primeiros a parar em termos da sua atividade. Eu, neste momento, não sei se algum dos meus colegas de direção quereria completar. Estão comigo o vice-presidente Quintino Aguiar e Afonso Luz. Não sei se algum deles quererá completar alguma das questões, mas, se não, penso que, dadas as condições, dizem eles que ficaríamos por aqui. Mais alguma questão, depois estaria a vossa disposição. Já agora, dar-vos nota do seguinte, Sr. Deputados. Nós faremos chegar, dado que não foi audível a minha primeira intervenção, faremos chegar depois as notas e as propostas que a CPPM querem sentido da vossa parte, porque nós temos feito chegar aos diversos parlamentares as propostas que a Confederação tem feito chegar ao Governo e que é do vosso conhecimento também. Muito obrigado, Sr. Presidente. Só um esclarecimento. Eu penso que as palavras do Sr. Presidente foram audíveis. Talvez não nas circunstâncias que gostaríamos, mas penso que foram audíveis. Seja como for, naturalmente temos muito gosto em que nos possa fornecer a intervenção inicial, que partilharemos e divulgaremos por todas as senhoras e por todos os senhores deputados. Iríamos fazer aqui um pequeno compasso de espera, antes de dar a palavra ao grupo parlamentar do PST, que é quem se segue, no caso a senhora deputada Isabel Lopes, e antes de dar a palavra à senhora deputada Isabel Lopes, nós íamos fazer um compasso de espera para tentarmos melhorar as condições de som. E, portanto, eu pedia que às senhoras e senhores deputados que se mantivessem ligados. Iremos fazer isto tão rápido quanto possível e faríamos aqui um pequeníssimo intervalo para tentarmos melhorar as condições. Muito obrigado.
Muito bem. Senhoras e senhores deputados, iríamos retomar os nossos trabalhos. Fizemos a tentativa de melhorar aqui as circunstâncias de som e penso que conseguimos. Eu iria dar agora a palavra então ao Grupo Parlamentar do PSD, na pessoa da senhora deputada Isabel Lopes. Senhora deputada, faz favor. Conseguem-me ouvir bem? Estamos a ouvi-la bem. Muito bem, pronto. Realmente não conseguimos ouvir muito bem as intervenções, com muita pena nossa, do Sr. Presidente desta Confederação. Então aproveito para comentar o Sr. Presidente da Comissão, o Sr. Presidente e Vice-Presidentes da Direção da Confederação Portuguesa de Micros e Médias Empresas, senhoras e senhores deputados. Vivemos realmente tempos muito conturbados, desde que fomos atingidos por esta pandemia que mudou a nossa vida e a vida das nossas empresas. Durante este período do Fiquem em Casa, muitas micro, pequenas e médias empresas foram obrigadas a isso mesmo, a ficar em casa. Sendo o tecido económico português essencialmente composto por estas empresas, que normalmente são aquelas com menor liquidez financeira e, consequentemente, aquelas que, com o retomar da atividade, demoram mais tempo a recuperar, são, sem dúvida, estas empresas as primeiras a sentir os efeitos desta pandemia. Podemos mesmo dizer que são aquelas que estão, infelizmente, na linha da frente. É de referir ainda que, dada a dimensão destas empresas, a grande maioria são empresas familiares, ou seja, é um agregado familiar que pode ficar de um dia para o outro sem emprego. Repito, um agregado familiar. Assim, neste período de crise, em que a atividade económica está muito reduzida, faz todo o sentido reclamar que o Estado acelere mais do que nunca o pagamento das dívidas que tem com as empresas. Pode dizer, então, gostaria de colocar algumas questões ao senhor diretor desta associação. Não sei se já me respondeu, porque realmente estamos a ouvir muito mal. Se tiver a perguntar alguma coisa que já tivemos resposta, peço desculpa. Então, senhor Presidente da Direção, pode dizer-nos qual o valor das dívidas do Estado às micro, pequenas e médias empresas? Qual a vossa experiência e a experiência dos vossos associados, que são muitos, no acesso às linhas de crédito Covid? Quais as maiores dificuldades com que se deparam no processo da candidatura a estes apoios especial e criados para este efeito? As entidades que avalizam a garantia do Estado ao abrigo do sistema português da garantia mútua dizem que já aprovaram 70% dos pedidos. Por que motivo, então, o dinheiro não chega às empresas? Qual a resposta que obtém junto dos bancos em que se candidatam os vossos associados? Outra questão que gostaria de colocar é se nos pode dar uma indicação de quantas empresas das que representam teve acesso efetivamente a estas linhas de financiamento especiais, ou qual é a percentagem de sucesso das empresas que representam na obtenção destes financiamentos tão importantes para estas empresas. Outra questão é quantas ou qual a percentagem de empresas que já receberam de facto estes apoios tão importantes. Por fim, a última questão que gostaria de colocar ao Sr. Presidente da Direção é, sabemos que há algumas linhas de apoio que já estão esgotadas. Que apoios estão efetivamente disponíveis para as micro, pequenas e médias empresas? Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Aproveito só para informar que a ouvimos perfeitamente. Ótimo. Eu daria então a palavra ao Sr. Presidente da Direção para responder às questões que foram colocadas. Por favor.
Bom dia, Sra. Deputada. Muito obrigado pelas suas perguntas. Eu penso que houve aqui um conjunto... As perguntas que a Sra. Deputada nos fez, eu quase que diria que elas... 90% delas seriam não para a CPPME, mas para o Governo. Porque quem tem estes dados que a Sra. Deputada nos pediu, certamente o Governo e o Sr. Ministro terá todos eles e que poderia fornecer e que deveria fornecer, porque na realidade os dados que nós dispomos e aquilo que lhe poderei aqui informar os seus deputados é os relatos que nos chegam diariamente de dezenas e dezenas de micro e pequenos empresários com as suas angústias e os seus lamentos de não conseguirem obter acesso a essas linhas de crédito, de não terem possibilidade de terem respostas negativas por parte desses financiamentos. A senhora deputada começou por perguntar qual o valor das dívidas do Estado às micro e pequenas empresas. É assim, nós não temos esse número, não lhe consigo dar essa resposta, mas gostaríamos também de poder ter esse valor, porque na realidade é importante que o pudéssemos ter. O acesso às linhas do Covid, há pouco eu dei essa informação de que muitas das microempresas não se candidataram a estes apoios porque tiveram receio de estar a criar mais endividamentos face àquilo que era a burocracia que lhes era colocada por parte dos bancos e aos juros elevados que lhes estavam a ser pedidos. Depois as dificuldades foram enormes. Eu já referi que bancos, o conjunto de papéis que eram pedidos, em alguns casos levavam a 17 papéis que eram necessários serem preenchidos. Temos conhecimento de papéis que foram preenchidos, que foram entregues, que voltaram para trás, que voltaram a ser novamente pedidos, impressos que não tinham razão de estarem a ser, o IES de 2019, por exemplo, que foi solicitado, que não tem razão de ser solicitado, garantias bancárias que foram solicitadas na primeira linha de crédito, linha capitalizar 18 Covid-19, estes são exemplos concretos de que nós temos e que temos aqui relatos de imensos empresários que nos fazem chegar estes seus lamentos. Depois, situações de empresas que têm sucesso. Eu diria o seguinte, nós não conhecemos, conheço se calhar 1 ou 2 casos de empresas que dizem que já receberam resposta positiva da parte dos bancos. Daqueles de dezenas e dezenas de casos negativos, se calhar conheço 1 ou 2 casos positivos. Conheço casos, sim, de empresas que dizem, bem, o banco diz que não tem linha de crédito que já está esgotada, mas que a partir da linha de crédito do próprio banco eles podem avançar. E tenho casos concretos de dirigentes da própria CPPME a quem isso aconteceu, em que os bancos... Olha, tenho aqui um vice-presidente, o Quintino Aguiar, em que o próprio banco assim o fez. E tenho outro exemplo, o vice-presidente da Confederação também, que o próprio banco, a primeira coisa que lhe pediu foi uma garantia bancária para que ele desse esse apoio. E nós estes exemplos, Srs. Deputados, transmitimos de imediato ao gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, porque consideramos que isto era um abuso da parte dos bancos, daquilo que estavam a efetuar. Depois as percentagens que já recebemos, é assim, estes dados, Srs. Deputados, nós consideramos que era importante, e eu acho que compete à Assembleia da República, em primeiro lugar, exigir do Governo que fosse dito qual era o montante e qual é a percentagem por setor de microempresas, pequenas empresas, médias empresas e grandes empresas que receberam os apoios da parte do Estado. Porque é necessário conhecer estes elementos. Porque o seu próprio Primeiro-Ministro ontem dizia que dos 6 mil milhões de euros, 5 mil milhões já estariam quase que cobertos. Bem, depois a seguir, já há quem diga que só 7,3% é que estariam já entregues. Bem, mas estes dados
são números, ou seja, servem para, na comunicação social, diariamente se falar de medidas, dados, mas depois no concreto nós não os temos. E isto é aquilo que há 2 meses a esta parte se assiste e que se vem dizendo que estão dadas apoios, que estão dadas medidas, estão dados um conjunto de situações que nós, e os senhores deputados, tão bem como eu e como nós conhecem, não é a realidade daquilo que se passa. Porque se é verdade, é preciso vir ao terreno e conhecer aquilo que se passa. Porque não basta chegar e anunciar, como foi tão pomposamente feito há uma semana, por parte do Sr. Primeiro-Ministro, e os seus deputados assistiram isso na Assembleia da República, quando o Sr. Primeiro-Ministro anunciou, com pompa em circunstância, que tinha acabado de aprovar uma medida para os senhores, para os sócios-gerentes, de uma medida de alargar aos sócios-gerentes com trabalhadores, de 80 mil euros. Então, só quem não souber fazer contas é que vi que aquilo era uma medida ridícula, que não cobra absolutamente nada. Estas são medidas que são medidas demagógicas e que não servem os interesses das micro, pequenas e médias empresas. E esta situação nós temos que dizer, e estamos na casa da democracia e temos aqui que podemos afirmá-lo. Porque não podemos continuar a pactuar com estas situações. E não queremos dizer-lo que assim, não estamos a reclamar, só por reclamar. Nós queremos ser parte integrante da solução, temos apontado medidas e temos soluções para a questão. Nós, como eu disse logo no início da minha intervenção, logo no dia 16 de março, apresentámos propostas ao Governo. Pedimos audiências ao Sr. Ministro da Economia e à Sra. Ministra do Trabalho. Até à presente data, a Sra. Ministra do Trabalho nem se dignou a responder-nos. O Sr. Ministro da Economia remeteu-nos para um senhor assessor que nos disse que existia um conjunto de links onde a Confederação poderia ir acompanhando as informações que o Ministério tinha. E nós também lhe dissemos que, não éramos tão info-excluídos como parecíamos, que tínhamos condições de ter acesso a todos os links e todos os sites que o Ministério viesse a criar para as informações que tinha. Queríamos era respostas concretas. E face a estas não respostas da parte do Governo, informámos o Sr. Primeiro-Ministro que de imediato abriu um canal com quem nós temos o canal de informação, com quem nós temos uma assessora do Sr. Primeiro-Ministro, com quem nós regularmente mantemos essa informação e fazemos chegar as informações, as propostas e as perguntas que pretendemos fazer. Agora, não é possível mantermos esta situação, porque, na realidade, na passada quinta-feira, fizemos novamente um pedido de audiência com caráter de urgência ao Sr. Primeiro-Ministro, no sentido de fazer a avaliação daquilo que se passa ao longo destes 2 meses. O Sr. Primeiro-Ministro entendeu que deveria remeter-nos novamente para o Sr. Ministro da Economia. Estamos a aguardar o agendamento dessa reunião para fazermos essa avaliação. Porque, na realidade, nós temos que ter conhecimento concreto das medidas que estão a ser tomadas e da sua execução na prática. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cabe agora a intervenção ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Pela informação que tenho, será partilhada pelo Sr. Deputado Hugo Costa e pelo Sr. Deputado Nuno Sá, dando desde já a palavra ao Sr. Deputado Hugo Costa, que vai iniciar a intervenção. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista a Confederação, o Sr. Presidente, os Srs. Vice-Presidentes, e dizer que é justo reconhecer o esforço que os empresários portugueses fizeram para que a economia não parasse e também temos que dar esta nota em primeiro lugar. Depois também reconhecemos a importância que as microempresas, que as pequenas e médias empresas têm para a economia portuguesa, porque são, do ponto de vista percentual, a esmagadora maioria das empresas portuguesas. Em relação aos apoios, é reconhecido que os recursos são escassos, mas que é necessário também garantir que a economia não pare. Estamos a falar de apoios só se somarmos o layoff e somarmos os apoios às famílias de mais de 2 mil milhões de euros por mês. Por isso também é importante percebermos. Em relação aos apoios aos sócios-gerentes, é verdade que existem algum debate sobre o valor dos apoios do volume de faturação, mas é verdade que ele foi alargado equiparando-os aos trabalhadores independentes. Voltando à matéria dos financiamentos, é relevante percebermos aqui uma matéria. Segundo os dados da Sociedade de Garantia Mútua e segundo os dados também tornados públicos, mais de 5 mil milhões de euros dos 6 mil milhões de euros que existiam já foram
aprovados. É importante perceber, afinal, qual é que é a dificuldade. São os próprios bancos que estão a dificultar e queria questionar se muitas vezes os bancos colocam ou não apenas dentro das suas carteiras comerciais e se, contrariamente àquilo que é estipulado, estão ou não a pedir garantias pessoais, que também é uma matéria que é relevante. Depois, se o sistema é ou não demasiado burocrático para pedir estes apoios e se os bancos estão ou não a dificultar de alguma forma. Outra matéria que gostaria de questionar, também relacionado com os fundos comunitários. Se tem conhecimento que os fundos comunitários estão ou não a ser acelerados, é público que foi essa a deliberação do Governo e o que é que lhe parece aquela medida anunciada a semana passada, de apoio até 5.000 euros a fundo perdido, que foi anunciada pelo Sr. Ministro Nelson de Sousa. Sabemos que são necessários, além dos empréstimos, também alguns fundos a fundo perdido, nomeadamente nas pequenas e médias empresas e nas microempresas, porque não querem, e bem, colocar endividamento em cima de endividamento e isso coloca a necessidade de colocar dinheiro real na economia. Por isso, dizer que da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista estamos e continuaremos disponíveis para trabalhar as medidas, para o debate das mesmas, percebendo que em economia temos que sempre gerir recursos escassos para necessidades ilimitadas, mas que é necessário que a economia não pare e as empresas são a base para garantir pós-trabalho, para garantir emprego e para garantir o desenvolvimento económico necessário. Por isso, saudamos os vossos trabalhos, também agradecer os vossos contributos e certamente estamos disponíveis para vos ouvir, para receber também aquelas que são as vossas propostas, para reunir com vocês também se acharem necessário alguma proposta em concreto e passava a palavra ao meu colega deputado Nuno Sá. Muito obrigado, Sr. Deputado Costa. Sr. Deputado Nuno Sá tem cerca de 4 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Penso que me estão a ouvir. Em primeiro lugar, reiterar os cumprimentos do meu camarada e colega Hugo Costa à Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas e agradecer as questões e os problemas aqui apontados, porque são muito importantes para fazermos também o nosso trabalho, como aqui foi exigido e bem por parte da Assembleia da República, quer com o Governo, quer com outros intervenientes e agentes neste processo de apoio às micro, pequenas e médias empresas, designadamente no processo das linhas de apoio Covid. E queria começar por dizer que eu integro a Comissão de Orçamento e Finanças e daí também a razão desta intervenção por diferentes responsáveis em diferentes comissões do Partido Socialista e na Comissão de Orçamento e Finanças temos também feito outras audições e de ontem com a SPGM e começa de facto a resultar algumas informações que podem dizer-se contraditórias entre os diferentes intervenientes no sistema das linhas de crédito. E, portanto, eu penso que a Assembleia da República tem que continuar, exige-se, continue este trabalho e que faça, de facto, essa insistência e esse trabalho junto do Governo, mas não só junto do Governo. Também temos que ver aqui o papel dos bancos, porque o que começa a resultar claro, desde logo ontem, desde a audição da SPGM, é que os bancos fazem, digamos, a triagem, se assim se pode dizer, das empresas que pode ser atribuída à linha de crédito e deve ser feita a atribuição de linha de crédito a empresas que estão a atravessar uma situação de dificuldade em virtude da situação pandémica e não empresas que por si só, do ponto de vista endógeno, tenham elas próprias dificuldades. Não é isso que se pretende, é que se apoie quem teve as dificuldades e tem a atividade prejudicada pela situação da pandemia. Os bancos fazem esse trabalho, há aprovação do crédito, a SPGM e as sociedades de garantia dizem que em dois dias, no máximo 5 dias úteis, procedem à análise, devolvem ao banco e o banco terá depois, e a empresa, 30 dias para proceder à contratualização e 30 dias é o limite, pode ser feito antes. E, portanto, falta perceber aqui porque é que, de facto, está a atrasar-se este processo.
Queria também dizer que da parte do Partido Socialista, e sentimos que da parte do Governo, também nos trabalhos que temos tido junto ao Governo, o Governo está disponível e quer avaliar todas estas situações e quer, obviamente, melhorar o funcionamento destas linhas de crédito e, designadamente, outras que venham a existir, sempre desenhadas para aquilo que são as reais necessidades da economia. E é previsível que isso venha a acontecer. E este contributo desta audição também é nesse sentido, para que se desenhem as medidas o melhor possível. E o Governo disponível para fazer todas essas melhorias. Também dizer que aquilo que são exigências que a Confederação aqui suscitou, desde questões burocráticas, desde o desenho das linhas de crédito, há também aqui um ator que é a Comissão Europeia e que desde logo introduziu uma série de requisitos, de exigências, quando foi desenhada as linhas de crédito, que era de 3 mil milhões, que era de 6 mil milhões e 200 milhões de euros, que exigiu ao próprio Estado português e ao Governo português, por sua vez, que depois, ao implementar estas linhas, fizesse ela própria estas exigências às empresas para as caracterizar e poder ou não ser beneficiadas pelas linhas de crédito naquilo que era o desenho que a própria Comissão Europeia fez das mesmas. Nós temos alguns números que foram ontem disponibilizados pela SPGM e que indicam que há já umas centenas de... Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu vou terminar, Sr. Presidente. Linhas de crédito que foram contratualizadas já com empresários em nome individual, micro, pequenas e médias empresas. E, portanto, como digo, nós temos que continuar este trabalho para perceber onde é que há aqui informações contraditórias. Termino mesmo, Sr. Presidente, só com duas questões, se me permitir. Objetivas. Primeiro, tem conhecimento da mesma empresa estar a pedir a diferentes bancos financiamento em linhas de crédito, mas a mesma empresa a pedir a diferentes bancos? E se tem também conhecimento de empresas que têm já as linhas de crédito aprovadas e contratualizadas, mas como têm 30 dias para finalizar o processo contratual, não o fazem porque estão a aguardar, e muitas vezes legitimamente, o evoluir da situação. Se tem conhecimento de situações destas. E mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente da Confederação, faz favor. 7 minutos para responder às questões que foram colocadas. Sr. Deputado Nuno Costa, Sr. Deputado Nuno Sá, Sr. Deputado Nuno Costa, prazer revê-lo. Tivemos a ocasião de estar presentes na reunião quando fizemos a apresentação da carta reclamativa da CPPME com as 25 propostas para a legislatura. Eu gostaria de dizer aos Srs. Deputados o seguinte, relativamente à questão dos apoios, sobre os apoios serem escassos fala-se muito que os apoios são escassos e que se gasta 2 mil milhões por mês. É verdade, Srs. Deputados, nós não podemos ter este argumento quando depois assistimos e aquilo que se passou há meia dúzia de dias, quando é conhecido que o Governo acaba de injetar mais uns milhões largos na banca e para as microempresas continuamos a andar a discutir cêntimos. Ou seja, esta situação não se pode continuar a verificar, porque na realidade aquilo que o Governo veio dizer em relação à questão do apoio aos sócios-gerentes, e os seus deputados tiveram conhecimento porque nós enviámos a cada um dos grupos parlamentares. Fizemos um documento logo de seguida que se chama Apoio aos Sócios-Gerentes e tivemos a ocasião de vos demonstrar com contas feitas que a medida é uma medida, esta medida do apoio, do alargamento, de estabelecer um teto de 80 mil euros de faturação anual, consideramos que é um embuste, porque ela continua a ser discriminatória relativamente aos sócios-gerentes. E fizemos as contas, Srs. Deputados. Se não, vejamos, apresentamos as contas, eu não vale a pena estar aqui a perder tempo a dar os dados, os Srs. Deputados têm no vosso grupo parlamentar este documento, mas se quiserem, eu poder-vos fornecer mais dados de uma empresa, por exemplo, de informática, ou da construção, ou de uma empresa de serralharia, ou de uma empresa de projetos, ou de um supermercado, ou
de um alojamento local em que se comprova que os 80 mil euros não são suficientes para uma sócio-gerente. Ou seja, estes dados, e assim, estes dados o Governo conhece-os, não vale a pena nós estarmos a escamotear e estarmos aqui a colocar esta situação da forma como está, porque na realidade este apoio não serve os sócios-gerentes e eles continuam a ser discriminados. Depois, há aqui um outro dado que eu julgo que é importante aqui referir, porque falam-se sempre em muitas medidas e nós continuamos a dizer que o Governo tem apresentado muitas medidas, mas elas continuam a ser discricionárias em relação aos empresários. E eu dou-vos um exemplo, mais um exemplo concreto. As linhas de apoio às editoras e livrarias, em que o Governo veio anunciar uma medida de que iria adquirir 5 mil euros de livros às livrarias. E o que é que se constatou? Constata-se que, de uma forma discricionária, os empresários a título individual, com contabilidade simplificada organizada, são impedidos de apresentar candidatura e aceder a esta linha de apoio. Nós, relativamente a esta situação, fizemos uma pergunta ao Governo como é que o Governo pensava superar esta omissão, porque também aqui continuamos a verificar que o Governo discriciona as empresas, porque veio anunciar, não, vamos comprar livros, 5 mil euros de livros às livrarias. Não compra. Uma livraria de um empresário em nome individual, título individual com contabilidade simplificada, não é contemplado. Fica discricionado nesta situação. Depois, dizemos assim, os seus deputados colocam-nos a questão das dificuldades que existem. Que nós conheçamos, os bancos pediram, relativamente à linha capitalizar Covid-19, exigiram garantias bancárias. Depois, na linha Covid-19, nas linhas de crédito, os bancos não podiam pedir essas garantias bancárias. Mas o que é que sucede? Os bancos dizem que não têm, estão esgotadas essas linhas de crédito e dizem aos empresários que os contactam que têm as suas linhas próprias. E nas linhas próprias têm que pedir garantias bancárias. É isso que nós conhecemos. E essas são as dificuldades. Depois, as outras dificuldades estão na burocracia toda que aqui existe. E eu passo-vos a enumerar aqui 3 ou 4 casos que vos trago aqui. Um que recebi ontem às 22h18 de uma empresa que diz o seguinte: as candidaturas à linha de crédito em assunto abriram no dia 17/4/2020. No dia 18/4, após recepção de certificado PME solicitado já a esta agência, havia solicitado ao departamento competente, para o efeito, o pedido de carregamento da respectiva candidatura. No dia 28 de abril, a Sociedade de Garantia Mútua, protocolada para o efeito, devolveu a candidatura com a indicação de que o código postal inserido era inválido. No próprio dia, após contacto com o Sr. Fulano de Tal, foi reenviada a apreciação de tudo. Isto, o que é que resultou? Passado isto tudo, a candidatura veio recusada. Depois temos aqui outra situação, que é, passados 2 dias, o banco informou-me que a linha estava suspensa. Isto em 28 de abril. Outro caso. É lamentável que 2 meses após o banco continua a não ter notícias da SGM, sendo que as linhas já esgotaram e encerraram por 2 vezes, não tendo até ao momento conseguido qualquer despacho positivo. Fui obrigada, por este motivo, a solicitar uma livrança bancária com custos altíssimos para suportar o pagamento dos salários. Outro caso que trago. Peço desculpa. Soube que havia uma linha de crédito para as microempresas de 50 mil euros a começar a pagar, ao fim de 18 meses, a pagar o montante de 6 anos. Contactei de imediato o meu gestor de conta e mandei toda a documentação à empresa para o Caixa Geral de Depósitos. Estou à espera há mais de 4 semanas e até hoje o banco não me consegue dar uma resposta. Mas estes e outros exemplos posso mostrar aos seus deputados. Esta é a realidade que nós temos, que existe. Ou seja, não há... A burocracia é enorme da parte dos bancos. Ou seja, por isso é que eu dizia-vos há bocado, aquilo que a SGM, a SPGM vos pode ter dito ontem, e aquilo que eu acho que os seus deputados deveriam exigir, era que o banco, a SPGM, vos forneça à Assembleia da República a relação nominal e de valores a quem é que foram dados e quem foram as empresas a quem foram dados esses apoios. Só assim a gente conseguirá estar a falar. E quem é que fala a verdade? Se é a banca
se são os empresários, se é a SPGM. Porque, na realidade, ou seja, quem está a falar a verdade são os empresários, porque os empresários até agora não têm o dinheiro na conta. Agora, a banca chuta em termos futebolísticos, chuta para a SPGM chuta para a banca e andamos aqui no ping-pong de um lado para o outro e quem anda aqui no meio disto tudo a bola é os empresários que acabam por não ver o dinheiro nem os seus apoios. E esta é uma situação que não pode continuar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Senhora Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda, do Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem agora a palavra. 7 minutos. Bom dia a todos e a todas, creio que me estarão a ouvir bem. Peço desculpa. Em primeiro lugar, queremos obviamente agradecer aos representantes e na pessoa do Sr. Presidente da Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas, porque efetivamente, como se tem verificado ao longo das últimas semanas, a discussão sobre a matéria das micro e pequenas empresas especificamente tem sido bastante relevante neste tempo de crise, tem levantado a Confederação ao debate público questões que do nosso ponto de vista são muito importantes. Muitas destas questões também temos vindo a acompanhar enquanto grupo parlamentar, porque também temos uma leitura e temos-lo dito publicamente nos vários debates que têm acontecido no Parlamento, mas não só, mas exatamente da forma como se está a olhar para esta crise desde o seu início. Começa como uma crise sanitária e que já desde muito cedo está a ter impactos sociais e impactos económicos muito grandes, desde logo pelo encerramento praticamente obrigatório de grande parte da atividade económica portuguesa, e isso tem um especial efeito negativo sobre as micro e pequenas empresas. Por isso é que também tem sido uma grande preocupação, porque elas representam uma parte muito substancial do tecido económico português, e já na última audição que tivemos com o Ministro da Economia tivemos exatamente a oportunidade de questionar sobre algumas destas matérias, porque a determinada altura parece que as medidas e as propostas que têm vindo a ser feitas pelo Governo não têm em conta a real dimensão do tecido económico português, e isso tem trazido algumas dificuldades. E sendo certo que algumas medidas de emergência que foram tomadas, elas eram importantes e foram importantes para muitos e para muitas, também desde o início dissemos que poderia haver formas de melhorar algumas dessas medidas e que desde o início se deveria começar a pensar em como fazer chegar apoios a todos os que precisassem, não descuidando as especificidades das micro e pequenas empresas. E algumas das questões que tinha exatamente a ver com a forma como as medidas até agora chegaram ou não chegaram. Já conseguimos perceber pelas suas intervenções que grande parte delas não chegaram às micro e pequenas empresas, nomeadamente, e eu começaria por esta questão das linhas de crédito, que elas foram avançadas desde o início. Já nesta última intervenção teve a oportunidade de nos dar alguma informação sobre isso, mas há uma crítica que se mantém até hoje, é que ela, por um lado, não serve todos os setores de atividade e, por outro lado, ela não serve claramente as micro e pequenas empresas, e isto não é um pormenor, não foi um pormenor, e terá consequências, queremos nós, para o futuro. E depois há outra preocupação que temos tido, que já agora pedia também um comentário, que tem a ver com a lógica que está por trás deste tipo de apoios, e quando falamos, por exemplo, das moratórias, que têm um papel relevante, têm um papel importante no imediato, numa resposta imediata, mas estão assentes numa lógica que significa a longo prazo acumular dívida. E isso é tanto mais preocupante quanto nos apercebemos que na chamada altura da retoma podem já muitos destes pequenos e micronegócios terem pura e simplesmente encerrado por falta de capacidade de aguentar até a esse tal momento de voltarem a pagar as moratórias por falta de receita. E, portanto, queria também questioná-los sobre que análise é que fazem desta lógica que está a ser implementada deste tipo de medidas, porque, de facto, tal como para as famílias, para as micro e pequenas empresas, preocupa-nos bastante que este acumular de dívida apenas signifique que, quando supostamente a retoma aí vier, a maior parte destas empresas já não existam sequer para poder efetuar esta retoma.
Nós tínhamos aqui algumas perguntas específicas sobre alguns números, alguns dados, que entretanto já disse que não conseguem dar porque não têm essa informação, e questionávamos assim como questionámos já o Ministro, os Secretários de Estado e outras entidades, porque de facto interessa começar a perceber qual é que é neste momento o ponto de situação, não só de quantas empresas é que fizeram pedidos, quantas aguardam, quantas é que já têm os apoios, quantos trabalhadores potencialmente é que estão abrangidos por estes casos, os tempos médios de resposta às candidaturas de financiamento, porque é que os bancos demoram tanto a efetuar a transferência de montante. Já temos visto vários exemplos de empresas que fizeram os pedidos muito cedo e continuam ainda hoje sem ter qualquer tipo de transferência feita. A questão dos créditos e a forma como a própria SPGM está a funcionar sobre esta matéria, mas também a forma como os bancos estão a atuar sobre isto tem sido uma preocupação que para a qual temos alertado o Governo, e entretanto era uma das questões à qual já respondeu, e inclusivamente com o próprio Ministro da Economia nós já tínhamos levantado esta questão, que é, já na altura existiam determinadas linhas que estavam esgotadas, e qual é que é a solução que está a ser apresentada às empresas que teriam acesso, em princípio, a estas linhas que já estavam esgotadas. Como é que os bancos estavam a lidar com esta situação? Não nos foi respondido. Já percebemos que possivelmente aquilo que está a acontecer com muitos bancos e muitas empresas é que estão a direcionar para produtos do próprio banco que trarão desvantagem necessariamente às empresas, e portanto essa teria sido outra questão que entretanto já nos responderam. Também iríamos questionar exatamente sobre as livrarias e as editoras, também já teve a oportunidade entretanto de se referir a essa matéria. Eu iria questionar, para terminar, sobre um outro problema que também nos tem preocupado. Tem a ver com a tesouraria e tem a ver com a capacidade que as empresas têm ou não de responder a coisas que são diárias e que são mensais e que têm que ser pagas sempre. Por um lado, a questão dos salários, falámos já sobre a questão do layoff ou de outras formas que poderão existir de responder a esta matéria. Nós temos também apresentado várias propostas que não só sobre a questão do layoff, mas também desde o início que falámos de uma tentativa de dar um apoio direto para pagamento de salários às micro e pequenas empresas, mas também a questão dos custos fixos, e em cima da mesa está a debate exatamente algumas propostas que vão nesse sentido, porque falamos de custos que são bastante grandes para as micro e pequenas empresas. Conhecemos a proposta que a Confederação fez ao Governo, ao próprio Presidente da República, e relativamente à nova proposta do Governo publicada no sábado, os apoios ao Fundo Perdido para a aquisição de material de prevenção para o retorno à atividade das empresas. Pode já ter falado na primeira intervenção, mas de facto a primeira e a segunda intervenção não consegui ouvir nada bem e portanto poderá já ter sido respondido. Mas como é que olham para este decreto que foi publicado no sábado, e relativamente às ajudas diretas aos custos fixos? Vou terminar, Sr. Presidente. Como é que olham para este tipo de propostas e se podem de facto ser uma ajuda extra, além da questão do acumular de dívida e de linhas de crédito que não chegam às micro e pequenas empresas? Obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Presidente, 7 minutos para responder às questões, por favor. Sra. Deputada, também a cumprimento. Bom dia. Eu começaria pela questão do Fundo de Tesouraria, que é uma proposta que a CPPME sempre tem vindo a defender e que consideramos que era fundamental neste momento para as empresas, que a criação de um Fundo de Tesouraria para as micro e pequenas empresas, um fundo esse ágil, rápido, eficaz e sem burocracias excessivas, com juros a custo zero e um período de cadência alargado. Esta proposta que nós defendemos era importante neste período de retoma, não só para fazer face ao pagamento dos salários, mas também aos custos fixos das empresas. E esta era uma proposta que nós temos números
de suporte para esta proposta que fizemos, e que era fundamental que o Governo, neste momento, tivesse injetado, porque, como aqui os seus deputados têm referido, ou seja, as microempresas vivem das receitas quase que diárias, não têm um fundo de tesouraria que lhes permita fazer face às suas despesas, e daí que este fundo era, como nós dizemos, era um ventilador neste momento para as empresas. E daí que era essencial. Porque senão o que vai acontecer, as empresas irão abrir agora, algumas delas, na próxima semana fala-se na abertura da restauração, mas aquilo que vai acontecer é as empresas irão fechar. Ou seja, não é as medidas que nós conhecemos, aquilo com quem nós falamos, estamos no terreno, esta é aqui a realidade, aquilo que nós vamos conhecendo, muitas delas começam a dizer, nós não vamos ter condições para continuar a funcionar assim. E os seus deputados conhecem também que assim, os restaurantes, se não tiverem uma determinada dimensão com os limites que se conhecem em termos de dimensão de serviço de refeição, não vai ser possível manter o número de trabalhadores que têm. Tudo isso, as despesas que neste momento os cabeleireiros e os barbeiros têm, são custos acrescidos àquilo que é estas empresas. Isto era para nós fundamental, porque este fundo de tesouraria permitia, por exemplo, em relação à restauração, que pudessem servir para os estoques das empresas para reabrirem agora nesta fase. E daí que para nós era muito, muito importante. Depois, temos falado aqui na questão das linhas que se esgotaram. Eu volto a frisar isto. As linhas esgotaram-se, mas com quem e com quem é que essas linhas se esgotaram? Quem foram? Esgotou-se com quem? É importante conhecer. Ou seja, eu acho que isto é importante que se conheça. Relativamente às moratórias também, porque há uma medida que foi a primeira que o Governo tomou, que foi o adiamento dos pagamentos dos impostos. É evidente que foi uma medida interessante, mas era interessante se depois tivesse outras que lhe dessem suporte, que era o layoff simplificado, tivessem os pagamentos, os apoios tivessem chegado atempadamente, tivessem havido outros apoios que tivessem suportado a não faturação durante este período. E o que aconteceu é que as empresas não têm faturado, ou seja, não têm faturado, não têm dinheiro, ou seja, vão adiar pagamentos. O que é que acontece? Quando tiverem que fazer o pagamento, vão ter que pagar os pagamentos atuais e mais aqueles que ficaram para trás. Ou seja, por isso, é uma situação muito, muito, muito complicada. Nós, relativamente a isso, também não terão ouvido na minha primeira intervenção, mas, por exemplo, uma das propostas que nós defendemos é a eliminação do pagamento por conta a pagar em 2020 e o reembolso célere do IVA, do IRC e do IRS. É uma situação que nós defendemos. Para além de pensamos que o Governo deveria, e suponho que foi o Sr. Deputado Bruno Dias na primeira intervenção que teve também, que era, o Governo tinha que ter criado medidas de eliminação dos impedimentos para as micro e pequenas empresas no acesso à legislação que estabelece e regula os apoios aos empresários, nomeadamente as dívidas à segurança social, ao fisco, aos incidentes bancários, porque esta tem sido uma das constantes que as empresas têm encontrado em relação a poderem candidatar-se a linhas de crédito, a outros tipos de apoios, porque têm pequenas dívidas, mas com situações em que, por vezes, porque tinham, por exemplo, em relação à Segurança Social ou à Autoridade Tributária, em que estavam a renegociar situações que ainda não tinham resposta e que não puderam haver a sua situação regularizada. Daí que pensamos que há medidas que estão... O Governo tinha que ser célere e as medidas tinham que ser executíveis. Da nossa parte, as propostas que estão em cima da mesa continuam a ser. Como eu disse na minha primeira intervenção, não são medidas do ponto de vista reclamativo. Nós queremos ser parte integrante da solução, estamos disponíveis para, com a Assembleia da República, com o Governo, tal como com o Sr. Presidente da República lhe apresentámos as propostas e lhe apresentámos as soluções que as diversas associações
têm para este período da retoma, tal como iremos realizar, muito provavelmente em meados do mês de junho, o Sr. Presidente da República deu-nos o seu aval para essa iniciativa, uma conferência nacional onde iremos analisar o impacto desta pandemia no tecido económico das micro e pequenas empresas, porque pensamos que esta conferência é importante para conhecermos, na realidade, em termos nacionais, os impactos que teve, porque não basta falarmos e conhecer aquilo que é o que foi esta situação terrível para as empresas, mas perspectivar também em termos futuros como é que vamos sair desta crise. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Segue-se o grupo parlamentar do CDS-PP. O Sr. Deputado João Gonçalves Pereira está aqui na sala, mas não tem computador. Eu, como bom socialista que sou, vou partilhar o lugar e o computador. Não sei se fosse ao contrário seria da mesma forma, mas tenho a expectativa que sim. Portanto, o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira faz favor de usar o lugar e o computador para usar a palavra. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão. Em primeiro lugar, eu como democrata cristão, seguramente que também partilharia o meu computador para que o Sr. Deputado, ou seja do Partido Socialista ou de outro partido qualquer, também o pudesse fazer e, portanto, agradeço desde já essa disponibilidade. Começar por cumprimentar a direção da CCP-ME e cumprimentar também os meus colegas deputados e sublinhar, em primeiro lugar, aquilo que tem sido a forma construtiva com que a Federação e muitas outras associações têm assumido as suas posições no sentido de ajudar o Governo, e quando digo ajudar o Governo, é ajudar o país a resolver e a salvar aquilo que são as nossas empresas. Qual é o estado da arte que os senhores aqui trazem? É um estado da arte que é conhecido, que nós acompanhamos, que temos de alguma forma denunciado, medidas insuficientes, muita burocracia, as empresas vivem dias de angústia, enormes problemas no layoff, a desproteção dos sócios gerentes, graves problemas de tesouraria. Vem com uma proposta que o CDS, há um mês atrás, na audição com o Sr. Ministro da Economia, apresentou um gabinete de apoio às microempresas, que são, de alguma forma, aquelas empresas que são as mais vulneráveis em todo esse processo. Eu conheço bem a realidade de Lisboa e de muito daquilo que são as microempresas em Lisboa e dos pequenos comerciantes. Muitos deles, que têm casas abertas há 30 e há 40 anos, nunca tiveram que recorrer a um unicrédito na sua vida. E, de repente, viram-se confrontados com o facto de ter que não só recorrer a linhas de crédito, com toda a burocracia associada e também, diga-se de passagem, com um grande desconhecimento que muitas vezes existe também das entidades bancárias relativamente àquele cliente, e, portanto, tudo isso cria entropias no processo de financiamento. E, portanto, para nós, CDS, quando propusemos essa mesma medida e a criação desse mesmo gabinete, era precisamente para ajudar a facilitar esses microempresários a ultrapassar as questões burocráticas, permitir o acesso ao crédito e ao financiamento, permitir também e ajudar os processos de layoff. Infelizmente, esse gabinete não foi criado e, portanto, há aqui uma desproteção, um desacompanhamento destas mesmas empresas. Depois, no estado da arte que aqui apresentam e aquilo que tem sido o nosso contacto, quer com as empresas, quer com as associações empresariais, percebemos que há aqui dois países. Há um país socialista e há um país real. Há um país socialista das medidas que são apresentadas em catadupla, e depois há o país real das empresas onde as tesourarias estão a definhar com enormes dificuldades e que vivem uma situação de absoluto desespero. E aqui não se percebe, há algo que o Governo, e nós temos insistido nisso, há algo que o Governo não percebe.
As empresas precisam de capital, as empresas não precisam de dívida. E o endividamento dessas mesmas empresas é um erro. Tal como, quando nós falamos do adiamento de contribuições fiscais, o que as empresas precisavam era de isenções fiscais. Ou uma parte que seja isenção, outra parte que seja moratória. Agora, nós estamos, de alguma forma, a empurrar, se me permitem a expressão, empurrar com a barriga um enorme problema daquilo que são as micro, pequenas e médias empresas. Depois, para mostrar a diferença entre o tal país socialista e o tal país real. Nós ouvimos o Sr. Primeiro-Ministro anunciar um grande apoio agora às micro e pequenas empresas que vai entre os 500 e os 5 mil euros. Quando nós vamos verificar as regras àquilo que as empresas podem candidatar, percebemos as enormes limitações. Eu devo dizer que até assim que tive conhecimento dessa medida e quando ouvi, pensei, bem, finalmente o Governo, pronto, tarde, mas vai dar aqui um pequeno apoio, vai dar aqui uma pequena ajuda, vai dar aqui um sinal de confiança às empresas. O que se fala aqui é de confiança em manter os seus negócios e as suas empresas e com isso salvar postos de trabalho. Só assim nós podemos salvar a nossa economia. Quando vou ver as regras, vejo que aquelas regras não fazem sentido absolutamente nenhum. O processo devia ser simples. E por isso é que o CDS apresentou aqui no Parlamento, foi rejeitado, que pudesse existir um cheque de emergência às micro e pequenas empresas que pudesse ir até 15 mil euros. E tinha que ser um mecanismo ágil. Não é com regras em cima de regras, com dificuldades em cima de dificuldades, porque quando nós formos fazer uma avaliação daquilo que são as empresas que recorreram, por exemplo, a este apoio, que vai dos tais 500 aos 5 mil euros, se calhar no final vamos ficar surpreendidos porque muito poucas empresas acederam a eles. E acederam a eles porquê? Não porque não necessitassem, mas pelas dificuldades que são criadas. No entanto, há sempre uma enorme propaganda em torno destes mesmos apoios. Mas ainda falando neste apoio dos 500 aos 5 mil euros, quando é que ele deveria ter arrancado? Quando é que o Governo e o Sr. Primeiro-Ministro anunciou que arrancava? Dia 11 de maio. Hoje é dia 13 e ainda não abriram as candidaturas. Esta é a informação que tive, ainda à data de hoje. E, portanto, isto não pode acontecer, porque o tempo aqui corre em prejuízo, como é evidente, das empresas. E, portanto, há uma obrigação do Estado, há uma obrigação do Governo, no sentido que deve ser no sentido de apoiar as empresas. E, portanto, o cenário, como é evidente, o estado da arte que aqui apresentam, é algo que é extremamente preocupante e que exige medidas já, porque essas medidas e esses apoios não são precisos hoje, já eram precisos ontem e já eram precisos praticamente há um mês atrás. Houve muitas empresas que tiveram que fechar as suas portas, não por uma questão de vontade, mas porque o Estado determinou esse mesmo encerramento. O que está aqui em causa não é avaliar se há um ato de boa gestão nas empresas ou um ato de má gestão. As empresas viram-se nesta dificuldade, não foi por haver boa gestão ou má gestão, foi por circunstâncias que infelizmente temos todos que passar. E os apoios, e reforço isso, os apoios deviam ser, em muitos casos, a fundo perdido e não empurrar as empresas para o endividamento. E, por outro lado, ao nível dos impostos e das contribuições fiscais, era preciso mais ou haver isenções e menos moratórias. E, portanto, é esta a nossa posição. Queria, no entanto, terminar com uma pergunta que tem a ver com isto. Terminando, são 8 minutos, não é? Certo. A sua tolerância socialista seguramente vai permitir mais 10 segundos, 15 segundos, que é em relação a isto. E é uma questão que eu gostaria de colocar, que é o papel das autarquias. De que forma é que há aqui um esforço que deve ser conjunto e, portanto, há um esforço do Governo, há um esforço que deve ser das autarquias. O que é que as empresas têm sentido em termos de apoio? Esse apoio tem existido, não tem existido? E aqui, permitam só estes 10 segundos, eu vejo com uma enorme apreensão como é que autarquias com a dimensão de Lisboa, que têm orçamentos de 1.300 milhões de euros, 1.300 milhões de euros, têm muito comércio e muitas microempresas e os apoios a esta economia local são absolutamente ignorados por parte da Câmara Municipal de Lisboa. Mas, e portanto, a minha questão tinha a ver muito com o papel também das autarquias. Muito obrigado, agradecer aqui a generosidade socialista, que seria retribuída com uma generosidade democrata cristã. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. Sr. Presidente da Confederação, faz favor. 7 minutos de responder às questões colocadas. Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, também muito obrigado pelas suas questões. Dar nota de que uma das primeiras propostas que a CPPME fez foi a criação, com a máxima urgência, de um gabinete de apoio direto às micro e pequenas empresas. E qual era o objetivo da criação desse gabinete? Era que agilizasse todo o funcionamento e a ligação entre as empresas e o Estado. Na resposta que obtivemos da parte do assessor do Sr. Ministro da Economia é que existia um gabinete no IAPMEI que servia com esta função. Ponto final, parágrafo. Depois, gostaria de, já porque há pouco também os senhores deputados do Partido Socialista nos tinham feito a pergunta relativamente qual a nossa leitura do apoio entre os 500 e os 5.000 euros, dar-vos nota do seguinte: estava o Sr. Primeiro-Ministro a anunciar no Palácio da Ajuda esta medida e estava a ver na televisão e de imediato estava a receber um telefonema de um empresário do Norte a dizer: Presidente, finalmente temos um apoio. Eu disse: mas um apoio de quê? Tu não está a ver na televisão? O Sr. Primeiro-Ministro está a dizer que temos já um apoio para os empresários. Desculpe lá, eu estou a ver é que ele está a dizer que é um apoio para a informação, para os materiais sanitários. Não, ele também diz que é para os outros. Bem, então, mas é assim, então temos que aguardar, porque nestas coisas das medidas que o Governo nos tem vindo a dar a conhecer, temos que ir sempre esperando, porque saem os decretos-leis e depois temos que esperar pelas regulamentações e temos que ir sempre esperando, adiando, e como o Sr. Deputado aqui acabava de dizer, vem empurrando com a barriga e vamos, dia após dia, e há sempre novidades. E a verdade é esta: hoje é dia 13 e não conhecemos ainda que tenha aberto as tais candidaturas, apesar também da intervenção do Sr. Ministro do Planeamento relativamente a este apoio. Mas eu queria dizer-vos o seguinte, Srs. Deputados, é que este apoio também é um dos tais apoios discricionários. Este apoio é anunciado a quando da assinatura de um protocolo com 2 setores e é destinado ao setor do comércio, é destinado ao setor dos cabeleireiros e dos barbeiros, ou seja, não se destina a outros setores que ainda não retomaram a atividade. Por isso, lá estamos nós a segmentar novamente as medidas. Por isso, não estamos a falar no todo, não falamos apenas para terminar para um quintal, não falamos para a quinta. Esta é que é a realidade. Depois, há aqui uma outra dado que eu penso que também é importante referir, que é o Governo tem vindo a assinar, ainda ontem assinou mais o Governo, através da Direção-Geral de Saúde, protocolos ontem foi com a Aresp, no outro sábado tinha sido com a Associação dos Cabeleireiros, com a Associação do Comércio, protocolos que as próprias associações, com a sua boa vontade de quererem vir rapidamente vir para o terreno, abrir e retomar a sua atividade, têm vindo a assumir responsabilidades que não são das organizações empresariais, são sim da Direção-Geral de Saúde, são responsabilidades sanitárias e que é importante dizer que essas responsabilidades competem ao Governo assumi-las e não às empresas e às suas associações, para que depois daqui, se houverem situações, e nós já as conhecemos, e ontem, na reunião que tivemos, existem já dentro do setor dos cabeleireiros e dos esteticistas quem acha que o protocolo que foi assinado tem lá determinadas situações que não são reais. E já agora, se os seus deputados não sei se conhecem, mas na sexta-feira passada, numa reunião que houve entre o Ministério do Trabalho e Segurança Social, com a Sra. Ministra e a Sra. Secretária de Estado, com as creches, não é? E em que essa reunião foi pública e esteve publicada no YouTube, reunião que parece que correu muito mal, porque depois o Ministério no sábado, da parte da tarde, retirou do ar essa reunião. As medidas que estão a ser discutidas para o setor das creches não são adequadas àquilo que é a realidade que estamos. Nós estamos a falar de coisas concretas. E isto é preciso que o setor sejam ouvidos e não queiram estar a pôr as empresas a sugerir medidas quando é a Direção-Geral de Saúde que compete estabelecer. Mas que sejam ouvidas os setores e que
tenham em conta aquilo que são as realidades locais. E relativamente às autarquias, Sr. Deputado, nós tivemos ocasião, logo também em março, apresentar um conjunto de medidas que enviámos à Associação Nacional de Municípios. Conhecemos que muitas autarquias implementaram essas medidas, isenção de taxas, isenção de ramas, um conjunto vasto de medidas. Sabemos que há municípios que, pela sua liquidez financeira, pela sua capacidade orçamental, vieram também tentar fazer compor o ramalhete, como se costuma dizer, dizendo e apresentando grandes medidas orçamentais. Se nós tivéssemos em conta os 300 municípios do país a poder fazer as situações que poderem apresentar medidas com valores que têm alguns deles apresentado, seria muito fácil. Mas é assim, conhecemos municípios cujos orçamentos são menores do que muitas freguesias deste país e, por exemplo, de algumas freguesias do Conselho de Lisboa, não é? Mas pronto, mas esta é uma realidade que não basta querer fazer, lá está, não podemos medir a quinta pelo quintal, porque é confundir os empresários e estarmos aqui a baralhar a situação. Daí que, da nossa parte, aquilo que nós continuamos a defender é que temos que tomar medidas, temos que ter regras que sejam consentâneas com aquilo que é a realidade empresarial em Portugal e que temos que olhar, temos que ter muito bem em concreto. Eu gostaria os senhores deputados me permitissem dar-vos 2 ou 3 exemplos para terem noção disto. O custo total médio de uma microempresa em Portugal, e estamos a falar que as microempresas em Portugal são 1.227.000 e o custo médio mensal de uma microempresa ronda entre os 4.500 euros e os 11.700 euros. Uma pequena empresa, e temos em Portugal 42.290 pequenas empresas, o custo médio é de 141.000 euros. Uma média empresa, e temos 6.844 médias empresas, são 965.000 euros. As grandes empresas, que são 1.199 empresas, custa por mês 10,4 milhões de euros. Estes são números do Banco de Portugal e do INE. Ou seja, estas são a realidade que nós estamos a falar. Por isso, quando nós dizíamos que o Fundo de Tesouraria era importante para as microempresas, aquilo que nós defendíamos era que para 1.200.000 empresas, 5 mil milhões de euros era o valor que nós defendemos, tinha sido importante que é importante como Fundo de Tesouraria para as empresas. Ou seja, estamos a falar de números concretos. Ou seja, não estamos a falar de nenhum número de 20 mil milhões, como se falou aí. Não, estamos a falar de micro e pequenas empresas. E temos os números exatos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Terminamos agora a primeira ronda. Vamos iniciar a segunda. Tenho inscrições do Grupo Parlamentar do PSD, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e do Grupo Parlamentar do PCP. O tempo destinado à segunda ronda são 3 minutos por cada grupo parlamentar. A Confederação terá, uma vez que há 3 inscrições, a Confederação terá depois 9 minutos para resposta conjunta a todos os grupos parlamentares. Assim sendo, daria a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, na pessoa da Sra. Deputada Isabel Lopes. Por favor. Sra. Deputada. Estou a ligar a câmara. Muito bem. Acho que já está. Muito bem, Sr. Presidente, muito obrigada. Quero, em primeiro lugar, agradecer as respostas dadas pelo Sr. Presidente desta Confederação. Infelizmente, não me conseguiu responder a muitas porque não tem essa informação e referiu várias vezes que é o Governo que poderia realmente informar-nos. Portanto, aguardamos realmente indicações brevemente do Governo para os números concretos e para os apoios que realmente estão a ser dados a estas micro, pequenas e médias empresas. Quero aproveitar também para reconhecer o trabalho desta Confederação para ajudar os seus associados. Tenho também aqui de reconhecer o esforço que está a ser feito por estas micro, pequenas e médias empresas. Tenho conhecimento próprio das dificuldades que estão a passar
Eu sou uma cotada do interior do país, de Trás-os-Montes, onde a maioria do tecido empresarial está inserido nesta tipologia empresarial. Portanto, conheço realmente o que estão estas empresas a passar. Gostaria também de agradecer, já foi aqui referenciado em várias intervenções, o apoio que alguns municípios estão a ajudar e a apoiar estas empresas. É verdade, temos 308 municípios em Portugal, uns têm mais possibilidades que outros, mas também temos que pensar, não é só em termos financeiros, mas há municípios, uns estão a ajudar nestas medidas, mas outros já ajudaram noutras, nomeadamente também no apoio à Covid, com a instalação, por exemplo, de hospitais de campanha. Portanto, alguns que não estão a ter medidas para as pequenas empresas, também porque já fizeram um esforço na implementação de outras medidas. Quero também dizer ao Sr. Presidente da direção desta Confederação que o PSD está inteiramente ao dispor para reunirem connosco quando assim o entenderem. A verdade é que 1.100.000 micro e pequenos empresários estão a viver dias muito difíceis. Muitas destas empresas, devido às medidas de confinamento, correm então riscos de desaparecer e é isso que nós não queremos. Com consequências então sem descrição em termos de faturação e de emprego. O PSD teve um papel muito ativo e apresentou um projeto próprio, como é do vosso conhecimento, para forçar o Governo a tomar as medidas adequadas, nomeadamente no que aos sócios gerentes diz respeito. O PSD não vai deixar cair esta causa. Queremos realmente que o nosso projeto de lei seja aprovado, porque realmente tem medidas que vão muito mais além do que está aprovado neste momento. Então não vamos deixar cair esta causa, porque acreditamos que é uma causa justa. Temos que ter em atenção que os sócios gerentes são também trabalhadores das empresas, portanto têm que ter igualmente Obrigado, Sra. Deputada. Só para terminar, o Governo está em contravapor, não está a dar devida importância a esta causa. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sra. Deputada. Obrigada. Eu serei bastante rápida porque percebemos todos e creio que estamos, pelo menos da nossa parte, em bastante sintonia com as preocupações e com grande parte das propostas que têm sido colocadas por parte da CPPME, porque efetivamente ainda estamos longe, consideramos nós, de termos um conjunto de propostas de retoma económica de que tanto se fala neste momento, que esteja especialmente direcionada e vocacionada para estas matérias. Quando falam, por exemplo, do Fundo de Tesouraria, de facto ele responde a esta questão que nós temos vindo a levantar de custos fixos, de salários e, portanto, daquilo que obrigatoriamente terá sempre que existir para que as empresas sobrevivam ao tempo ou aos meses que, na verdade, ninguém sabe ao certo quantos meses é que vão ser por causa da situação sanitária, mas, na verdade, seria a única maneira de garantir que estas empresas sobrevivem até ao momento da suposta retoma que tanto se fala. E, portanto, é preciso, sendo necessário termos aqui uma visão de faseamento para resposta à crise económica, não podemos queimar algumas dessas etapas e parece-nos que em algumas questões ligadas especificamente às micro e pequenas empresas é exatamente isso que se está a fazer de alguma forma, esquecendo que até esse momento que não sabemos quando é que virá, muitas destas empresas vão pura e simplesmente encerrar porque não conseguem aguentar até lá. E, portanto, aquilo que nós queríamos deixar é que esta parte
parte é uma grande preocupação que temos tido, além, obviamente, de algumas questões que eu creio que devem ser reforçadas junto do próprio Governo, nomeadamente sobre a questão das linhas de crédito, porque as queixas adensam-se, aumentam dia para dia, o reporte de situações mais ou menos anómalas também tem chegado aos grupos parlamentares e, portanto, parece-nos que é importante fazer alguma pressão relativamente à informação mais concreta sobre o que é que de facto se está a passar sobre esta matéria, mas apenas dizer que relativamente às propostas que temos e às propostas de outros partidos que estão e estarão daqui para a frente em discussão, estamos completamente disponíveis para trabalhar em todas elas, desde que elas respondam efetivamente àquilo que são as aspirações e as reivindicações justas que as pequenas e microempresas têm tido no seu todo e que respondam efetivamente a uma visão geral relativamente à resposta à crise que é necessária, e terminava por aqui, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP. Obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, para terminar da nossa parte estas intervenções neste encontro com a CPPME, eu começava por sublinhar a importância que teve, o interesse que se confirmou ter esta audição, neste caso em videoconferência, com a direção da CPPME, que quero aqui valorizar e agradecer, porque são um contributo fundamental para que aqui na Assembleia da República, e a projeção que pode ser dada por via da Assembleia da República à realidade concreta deste imenso e diversificado tecido económico das micro e pequenas empresas, das MPMEs do nosso país, foi fundamental, de facto, esta intervenção e esta participação, mais uma vez, da CPPME no debate no que diz respeito à situação atual e esta situação económica. Eu queria sublinhar uma questão que foi colocada há pouco pelo Sr. Presidente da CPPME, quando falava desta diferença, que nós também começámos por chamar a atenção, dos apoios do Estado no que diz respeito às MPMEs, por um lado, e às grandes empresas por outro. Eu há pouco tinha mencionado a informação da SPGM, em que a Sociedade de Garantia Mútua referia 7% para todo o universo das MPMEs como sendo destinado o apoio, as linhas de apoio da SPGM e as linhas de crédito. 7% para o total das MPMEs que estavam em causa, 19% para as grandes empresas. E, portanto, com muito menos participação do ponto de vista do emprego, do ponto de vista do volume de negócios, da diversidade do tecido económico, aqui se vê também a diferença, 7% para as pequenas e microempresas e grandes empresas com 19% do valor dos apoios concedidos. Finalmente, uma questão que tem a ver com os sócios gerentes e o apoio que já podia estar a ser dado pelo Estado. Um mês depois do PCP apresentar a sua proposta, que foi chumbada pelo PSD e pelo PS, estamos agora aqui a tentar encontrar as soluções do ponto de vista legislativo para um apoio que já devia estar no terreno, a chegar aos sócios gerentes, depois destas tropelias, destes avanços e recuos por parte do Governo e depois daquela cena lamentável de ver PS e PSD a chumbar no plenário da Assembleia uma proposta do PCP que já podia estar a ser implementada e a responder a milhares e milhares de micro e pequenos empresários e empresários em nome individual confrontados com esta situação. Por outro lado, o Sr. Presidente há pouco, mesmo a terminar, o Sr. Presidente há pouco mencionou a questão dos feirantes e noutro âmbito falou desta diversidade de situações das câmaras municipais, umas com grande capacidade económica e outras com enormes dificuldades também do ponto de vista orçamental. Ora, isso é a demonstração de que nós estamos muitas vezes perante opções políticas e legislativas de despachar para as câmaras municipais competências e responsabilidades que depois levantam problemas gravíssimos para os pequenos empresários, por exemplo, a questão dos feirantes. Uma proposta que o PCP apresentou também, projeto de lei, tem justamente a ver com esta necessidade de haver um apoio. Termino, Sr. Presidente. Um apoio do Poder Central para que haja a criação de condições para que, por toda a parte, haja a possibilidade de se retomar a atividade económica, o abastecimento às populações destes pequenos empresários que, nas feiras, com tanto sacrifício, ajudam a criar riqueza e a dar vida a estas terras. Obrigado. E também daqui esta saudação e, mais uma vez, o agradecimento à CPPME. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para terminar, para responder às questões que foram colocadas, eu daria a palavra ao Sr. Presidente da CPPME para, em 9 minutos, com alguma tolerância, se necessário, responder às questões que foram colocadas. Por favor. Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu começaria por agradecer as palavras do vosso reconhecimento pelo trabalho que a Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas tem vindo a realizar. Creiam que tem sido um trabalho, temos-lo feito ao longo dos 35 anos que esta Confederação existe, temos-nos batido para que seja reconhecido o trabalho e o papel que as micro, pequenas e médias empresas têm. Infelizmente foi necessária esta pandemia para que, como eu disse na minha intervenção inicial, as micro, pequenas empresas tivessem vindo a ser conhecidas e faladas diariamente na comunicação social, na Assembleia da República, nos debates parlamentares. Infelizmente, mas há males que vêm por bem, como diz o nosso povo. De qualquer modo, eu gostaria de deixar-vos aqui 3 ou 4 notas, se me permitem. A primeira delas é que nós continuaremos a lutar e a bater-nos junto do Governo. Iremos enviar-vos também as propostas que temos apresentado, as 12 propostas que a CPPME tem para a resolução desta crise que se abate nas micro, pequenas e médias empresas. Depois há um apelo que eu julgo que é importante deixar aqui aos seus deputados. É extraordinariamente importante que se simplifique, ou seja, de uma vez por todas, deixemos de andar a falar de simplexes, mas não, é necessário simplificar de uma vez por todas a legislação que é feita no nosso país. E a prova está no decorrer desta pandemia ao longo destes 2 meses. A legislação que nós temos assistido, a legislação que sai, regulamentação sobre regulamentação, e a certa altura já ninguém se consegue perceber sobre os artigos que se sobrepõem sobre artigos. Ou seja, de uma vez por todas temos que criar, simplificar a legislação que está em todos os diversos setores que existem. E este é um aspecto que para nós é fundamental. Depois, há um dado que os seus deputados referiram e que nós acompanhamos com preocupação, que é, os seus deputados irão discutir muito em breve a questão dos sócios-gerentes. Sabemos que há 3 projetos de lei que estão em discussão na especialidade. Nós acompanhamos com enorme preocupação o anúncio que o Governo fez de inconstitucionalidade relativamente a essa lei a esse pedido, a ser aprovado esse decreto-lei. Nós pensamos que é necessário que a Assembleia da República consiga, através dos diversos grupos parlamentares, encontrar uma formulação que possa vir ao encontro daquilo que são os anseios dos micro, pequenos empresários. E aqui vos deixamos este apelo, que é necessário que a Assembleia da República encontre a melhor formulação que tenha em conta esta realidade, que são as micro, pequenas empresas, que são a maioria do tecido económico nacional. Por último, Srs. Deputados, queria-vos deixar aqui um convite que posteriormente será feito oficialmente, que é a CPPME terá imenso gosto em que a Comissão, não só da Economia, mas a Comissão de Orçamento, venha a participar na Conferência Nacional que venhamos a realizar para analisar os impactos negativos desta pandemia no tecido económico nacional e que esperemos também aqui um voto de esperança para que saiamos rapidamente e que retoma que as empresas estão a começar a ter, rapidamente possamos ter um desenvolvimento económico mais profícuo para o nosso país. Muito obrigado uma vez mais e, Srs. Deputados, da nossa parte, estamos à vossa disposição, agradecer uma vez mais as vossas palavras de reconhecimento e cá estaremos, sempre que necessitarem,
a participar convosco. Muito obrigado. Muito obrigado. Sr. Presidente, Srs. Vice-Presidentes da CPPMEs, eu queria agradecer em nome da Comissão de Economia e das Sras. e Srs. Deputados a presença aqui hoje conosco. Queria também pedir desculpa pelos imprevistos no início dos nossos trabalhos, mas também queria transmitir-lhes que os nossos trabalhos não foram prejudicados por os problemas de som que tivemos no início, sem prejuízo de, como já também combinámos, de nos poderem fazer chegar a documentação e a intervenção inicial para que também possamos fazer circular e partilhar com todas e com todos. Resta-me naturalmente, uma vez mais, agradecer-lhes e desejar-lhes naturalmente boa sorte para este período difícil que todos atravessamos. Não só os setores, as empresas que representam, mas ao fim e ao cabo, todas e todos os portugueses. Boa sorte e muito obrigado pela vossa presença e pelas mensagens que nos trouxeram. Bom trabalho. Senhoras e senhores deputados, muito obrigado. Damos também aqui por encerrados os nossos trabalhos. Obrigado. Obrigada, até logo.